Salve, salve galera, que acabou de prestar o vestibular da FUVEST, espero que tenha ocorrido tudo bem com vocês e eu também fiz a prova da FUVEST, fiz em Ribeirão Preto, na Unip. Olha o meu caderno de respostas aqui, ó. Aqui eu copiei, né, tentei fazer aqui, né, algumas anotações para comentar a respeito da prova de física com vocês, beleza? A minha prova foi a prova X, e a primeira questãozinha da minha prova, gente, era uma questãozinha relacionada com aplicações de leis de Newton. Uma questão bem tradicional, com 3 itens de verdadeiro e falso, pedindo a aceleração de um salto de um trampolim no ponto mais alto. Ele falava se normal e peso era uma ação e reação, questãozinha bem tradicional relacionada com as leis de Newton. Bom, a próxima questão, ela envolvia equilíbrio de momentos, tá bom? Alguns autores gostam de chamar de torque, mas acaba dando na mesma, tá? Equilíbrio de momento ou então torque. Ele dava uma força inclinada, o aluno tinha que decompor essa força na direção perpendicular à barra e fazer que no equilíbrio o momento horário é igual ao momento anti-horário. Portanto, equilíbrio de momentos. Bom, a terceira questão da prova X estava relacionada com energia e potência, beleza? O aluno tinha que aplicar um PET, lembrando que a energia em questão era relacionada com a massa através de E igual a mc ao quadrado, tá bom? Uma equação que não é tão usual assim, mas apareceu aí na prova da FUVEST, beleza? Não era uma questão difícil, mas o aluno tinha que lembrar disso. Bom, no meu ponto de vista, a próxima questão, que na minha prova foi a questão 60, foi a questão mais difícil da prova. Ele dava um gráfico de uma aceleração de um MHz, de um acelerômetro de um celular que era conectado a um pêndulo simples que realizava um vai e vem em pequenas oscilações. O aluno tinha que fazer assim, ó, através do gráfico, encontrar o período. E depois que ele encontrou o período através do gráfico, ele tinha que lembrar de tesão é igual a 2π raiz de LG. 2π raiz de LG. Essa, no meu ponto de vista, foi a questão mais difícil da prova. Tá bom? A questão 61 também é uma questão que envolvia... Vou acertar a câmera aqui, gente. Aí. Uma questãozinha que também envolvia potência e energia. Beleza? Ela falava de uma cidade que ia implantar uma mini usina e, além da mini usina, seriam instalados alguns painéis fotovoltaicos. Nessa questão, o aluno tinha que lembrar que mega é a mesma coisa que 10 a sexta, ele tinha que lembrar que potência é igual a energia dividida pelo tempo, e no lugar da energia, como a usina ia aproveitar a energia de uma queda d'água, ele tinha que colocar lá em cima a energia potencial gravitacional. Tá? Era uma saída, beleza? Então, ó, 2 questões envolvendo potência e energia, beleza? Aqui cabe uma ressalva. 2 questões envolvendo potência e energia e nenhuma questão envolvendo, por exemplo, temas tradicionais da mecânica, como, por exemplo, a conservação da quantidade de movimento, que eu apostava tanto, tá? E a história da FUVEST também dizia isso. Bom, a questão 62 da minha prova, ela era uma questão de onda estacionária, tá bom? O aluno tinha que saber relacionar que a força que tracionava a cordinha era a mesma força que sustentava um bloquinho que estava em equilíbrio, tá bom? O aluno tinha que lembrar disso. Tinha um note a dot bem importante nessa questão, que o cidadão dizia assim, ó, que a velocidade da onda em uma corda esticada era proporcional à raiz quadrada de tração dividido pela... proporcional à raiz quadrada da tração, né? Eu já ia falar a equação de Taylor, quem lembrasse aí, tá bom? Então era uma questão aí que o aluno tinha que ter firmeza no golpe aí para poder acertar, tá bom? A outra questão, essa é relacionada com termologia. Ele dava um gráfico de pressão em função do volume, né? E fazia algumas perguntas relacionadas às transformações. AB, que era uma transformação isobárica, CA, que era uma transformação isotérmica, e BC, que era uma transformação isocórica, tá bom? Ele perguntava se o gás realizava trabalho, se o gás recebia trabalho, tá? Não vou ficar resolvendo questão aqui, porque não é o objetivo, é só comentar o que caiu na prova, tá bom? Então, uma questão de termodinâmica, gráfico pressão em função do volume, beleza? Bom, uma questão de óptica bonitinha que apareceu fazia uma alusão à miopia, que era corrigida com uma lente plano-côncava de borda grossa. O aluno tinha que desenhar a refração na primeira face, que era a face plana, e uma segunda refração na face côncava da lente, tá bom? Lembrando que na face côncava, para desenhar a reta normal, ela passa na direção do centro de curvatura, beleza? Questão relativamente tranquila.
A questão 65 era uma questão de eletrização por indução, tá bom? O carinha aproximava dois balões eletrizados negativamente e entre eles o cara colocava lá 3 latinhas encostadas e condutores, tá bom? Lembrar, coisa básica, né? Cargas positivas repelem, atraem negativas, cargas de sinais iguais se repelem, sinais opostos se atraem, tá bom? Questão relativamente tranquila. Caiu uma questãozinha de interruptor, tá? O aluno tinha que assinalar a alternativa que dizia que qual dos desenhos, ele dava 5 desenhos, um para cada alternativa, qual dos desenhos melhor ilustrava aquele que as lâmpadas funcionavam da mesma maneira, com o mesmo brilho, mesma potência, mesma DDP e de modo independente, tá bom? Questão tranquila também relacionada com circuitos. Que mais? A última questão da minha prova estava relacionada com eletrostática e também trabalho da força-peso. Lembrando que na subida o trabalho da força-peso é menos mgh, tá bom? E também ele falava do trabalho da força elétrica. Só que como o deslocamento acontecia ao longo de uma superfície de potencial, a força elétrica não realizava trabalho, tá bom? Gente, FUVEST é FUVEST, né? Nunca vai esperar uma prova da FUVEST dada, tranquila, de graça, tá bom? Agora, o aluno gosta que o professor saia de cima do muro. Então vamos comparar, por exemplo, com do ano passado e do ano retrasado, e com o ano retrasado? No meu ponto de vista, a prova desse ano foi de igual para um pouco mais leve que a do ano passado. Isso não quer dizer que tenha sido uma prova dada de graça. Foi uma prova bem feita, uma prova bem distribuída, com questões fáceis, medianas e questão difícil. Tá bom? Como tem que ser? O vestibular, em especial da FUVEST, ele tem que ser classificatório. Então ele tem que ter essa abrangência aí. Beleza? Valeu, gente! Esse foi um breve comentário da prova de física da FUVEST da primeira fase. Espero que você tenha ido bem. Pega um fôlego, respira, ó. Ainda não acabou nada, ainda tem muita coisa para rolar. Tchau, gente!